orientador e grande amigo, e pela professora Elise, que estão organizando esse evento. Agradeço e parabenizo o Lanagro pelos seus 30 anos. Ninguém cantou os parabéns aqui do Lanagro, não fez? Eu achei que ia ter até um bolo para comemorar, com vela, com tudo que é coisa, para comemorar os 30 anos, porque afinal de contas, chegar aos 30 anos na instituição não é tarefa fácil. É construir uma estrutura como a do Lanagro, que eu conheci pela primeira vez, bem no começo ainda dos anos 80, e hoje, que a abrangência que tem, não é tarefa fácil. Mas, obviamente, que nem tudo é perfeito. O Ministério da Agricultura, o sistema de defesa sanitária brasileiro evoluiu muito, todos devem reconhecer isso, mas nós temos uma série de problemas que precisam ser atacados. Hoje foram colocados 2 problemas aqui muito sérios. Um que é muito difícil de ter ações de defesa, que é para a tuberculose, por falta de algumas ferramentas tecnológicas, como diagnóstico, por exemplo, e vacina. E um outro que já se dispõe de uma série de ferramentas que poderia já ter avançado mais significativamente, mas ainda não avançou tanto. Então, nessa mesma linha, eu faço nossa apresentação aqui falando sobre as lentilviroses pequenos ruminantes. Quando se pensa em saúde e doença, no caso nosso veterinário, nós temos, assim, no fim, nos preocuparmos com o homem. Meio como, sem ser muito, sem centralizar muito no homem, sem ser muito centralizado nessa visão, mas o conceito hoje, que onde se falou aqui de One Saúde, One Health, das coisas, ele passa, ele põe à tona o que na prática sempre mais ou menos existiu, que é que todas as ações nossas como veterinários, elas visam, em última instância, o bem-estar da humanidade. E aí está envolvido também o bem-estar e tudo mais dos animais. Então, quando se fala nesse processo de saúde e doença, no fim, a preocupação final é com o homem. Então, na minha argumentação aqui dessa manhã, eu vou centrar um pouco nessa linha. Bom, resumidamente, quais são as lentilviroses? O que são as lentilviroses? Nós temos um público heterogêneo, talvez algumas pessoas não conheçam bem, e aqui a gente não vai ser exaustivo nessa história. Nós temos 2 doenças que foram descritas originalmente em caprinos, artrite encefalite caprina, e outra em ovinos, que foi denominada de Maia Divisna, e que depois dos estudos mais recentes se chegou à conclusão que ambas são causadas pelo mesmo vírus, com algumas variações. Então, se agrupou essas 2 doenças e se passou a chamar lentilvirose pequenos ruminantes. Nós mantemos a terminologia CAI para falar da doença em caprinos e Maia Divisna para falar de ovinos, mas na essência trata-se de uma mesma doença acometendo animais de espécies diferentes. E o que é que causa cada uma delas? Causa desde isso aqui, ou seja, absolutamente nada. Um animal infectado pelo vírus da CAI, ou uma cabra, ou um ovelha, ou um ovino, pelo Maia Divisna, pode não apresentar nenhuma sintomatologia clínica, ser perfeitamente saudável e ter uma alta produção, inclusive. Mas parte dos animais desenvolve os quadros que são classicamente os quadros de artrite, mastite, pode ser mais aguda ou crônica, e uma debilidade progressiva que muitas vezes há envolvimento de outros agentes e o animal pode até morrer, mas geralmente quando tem associação com outros agentes. Nos ovinos a mesma coisa. Essa ovelha aqui, por exemplo, ela passou alguns anos comigo e ela não tinha nenhum sintoma. Progressivamente ela começou a desenvolver uma lesões articulares e passou a ter dificuldade de locomoção e depois chegou a óbito. Um agravante em relação a essas doenças
é que os lentivírus, eles são do mesmo grupo do HIV e do vírus da anemia infecciosa equina. Então, sem chance de se pensar em vacina que seja eficiente para prevenir essas doenças. Então, essa é tão clara, uma grande dificuldade que nós temos quando falamos de lentivirose, no geral. Eu vou ver daqui o caso particular dos pequenos ruminantes. E qual a situação no Brasil? Eu não coloquei os trabalhos. Existem aí uns 40 trabalhos de sorologia, uns com metodologia mais rigorosa, outros menos rigorosa, e aqui a gente vai resumir, dizendo que a prevalência é extremamente variável e depende fortemente do tipo de animal. Por exemplo, nos caprinos, ela varia de 0 nas criações tradicionais, as criações lá do sertão do Nordeste, onde o vírus ainda não chegou nesses rebanhos, a algo em torno de 80% em rebanhos de alta produtividade leiteira, e aqui a gente tem uma dificuldade, que é exatamente onde existe o melhor material genético para a produção de leite, onde temos as maiores prevalências para cá. E aqui tem até uma história interessante. Os criadores dizem assim: as caropositivas para cá é que dão leite mesmo. Né? Uma boa conclusão. Então o cara vai comprar. As cabras que são positivas são as melhores cabras leiteiras. De fato são. Não por causa da carne, são melhores leiteiras porque nós importamos esse vírus exatamente da importação de animais da Europa, sobretudo da França. E aqui volta aquela história, quando se falou de trânsito animal, foi isso? Então, quando se fala de doenças, no geral, o principal fator de risco para a disseminação de doença chama-se trânsito de animais. Quando se faz estudo de risco, tem lá, trânsito altíssimo, e os outros vão se somando. Então, no caso aqui, esse problema foi importado com nossas cabras leiteiras. E os ovinos? Os ovinos, dá para ver que a situação é bem diferente. Os ovinos, em torno de 0, na grande população ovina deslanada, isso aqui vai subindo para algo em torno de 2 a 5%, quando a gente faz inquérito, inclusive, em animais de matador. E em algumas situações excepcionais, nós temos encontrado criações com 15, 20, até 30, 40% de animais positivos. E de onde veio esse vírus? Então aqui a gente separa 2 blocos, vamos dizer assim. Nós temos o sul, com a ovinocultura para a produção de lã, e aí eles tiveram importações de reprodutores, e lá o problema é mais sério, em termos de prevalência dos ovinos, e o resto do Brasil, onde a criação de ovino é predominantemente ovino deslanado, né, com essa febre aí do Santa Inês, que foi difundido em todo o Brasil. Qualquer carneiro que não tem lã, se for pretinho, diz que é Santa Inês. Uma boa parte não é. Mas os ovinos deslanados no Brasil afora, a prevalência é mais baixa. E de onde é que vem o vírus, afinal, nesses animais? A principal fonte de infecção para os ovinos tem sido, em várias situações, sobretudo em alguns rebanhos, onde a prevalência é muito alta, a origem é do caprino. Esse é o problema. Nós isolamos, nós fizemos um trabalho em Pernambuco, e aí um rebanho, a gente testou vários rebanhos, ovinos. E o rebanho, quando a gente viu, tinha 20% de positivo. E a gente foi ver o que era, o que é que acontecia lá. O que é que aconteceu? O criador tinha um laticínio, ele criava cabra leiteira, produzia queijo, pegava o soro do leite e colocava farelo e dava para os ovinos. Então, fugia totalmente ao comportamento, digamos assim, normal de distribuição de frequência naquele rebanho, fugia totalmente do padrão esperado. Essa é uma situação. Outra é que eu chamei sempre a atenção dos criadores de itros de elite, porque se usa, muitas vezes, cabras para aleitar cordeiros, uma vez que as ovelhas ela não tem, nem sempre tem uma boa produção leiteira. Via de regra não tem uma boa produção leiteira, mas se usa leite de cabra para os borregos. Então, essa
problema sério. Mas aqui já se percebe, então, que o foco, vamos dizer assim, o problema mais sério está exatamente nas criações mais leiteiras. E o que é que causa em termos de perdas? Então, as perdas são várias. Então, isso aqui foi um estudo feito na França. Então, o animal que tem artrite, só pelo fato de ter artrite, ele tem uma perda na lactação de 70 a 150 litros de leite. Uma cabra com uma leite crônica por cai, 40 litros, um animal simplesmente soropositivo, sem nenhuma sintomatologia aparente, estima-se uma perda algo em torno de 20%. Além disso, há comprometimento do crescimento das crias, tanto o peso inicial quanto ao desmame e outras perdas, como perdas reprodutivas, custo com reposição dos animais e o custo com o controle onde ele é feito. Então, aqui só para ilustrar algumas perdas. Quando se fala de perdas, é muito difícil se fazer a avaliação das perdas reais. Eu já tive tanta discussão sobre perda causadas por esses vírus. Eu vou focar minha apresentação principalmente nos caprinos. Então, eu já escutei o criador dizer: não, mas cabras positivas são as permanentes. Aí eu escutei o criador dizer, e também colegas até, dizer: não, cai não é problema nas criações. E escutei gente dizer, no evento de grande porte no Brasil, que controlar cai é dar um tiro no pé. Enfim, tantas coisas eu já escutei. Eu vou usar uma aqui que foi meio uma coisa do acaso, que a gente acabou tirando o lado positivo. A gente tem que, na vida, mesmo as coisas negativas, a gente tem que tirar algo positivo. Então, eu vou contar uma história aqui. Nós tivemos uma colega, uma ex-aluna, chegou na minha sala. A gente ia deixar de fazer teste de carne, porque testava, não tinha uma política definida do que fazer com os animais positivos, o criador vendia aquela confusão e a gente suspendeu. Não vamos fazer mais. Aí, no mesmo dia, eu estava meio atordoado lá na minha sala, chegou uma ex-aluna: professor, eu queria testar os animais para cá e não sei o quê. Eu achei que a rebanho era dela. Ela disse: não, pode trazer que a gente teste. Testamos o rebanho. E aí, aliás, testamos os animais. Coincidentemente, nós tínhamos escolhido material de uma criação que a gente ajudava a controlar e estava o material para testar. Quando a gente deu o resultado dos animais a essa colega, aí ela disse: mas professor, esses ficaram tudo positivo. Foi. E agora vai ter uma confusão, porque esses animais foram comprados recentemente. Aí eu não sabia o que tinha acontecido. Liguei para a peraí, a coisa muda. O que foi que eu aproveitei dessa história? Seguinte, o rebanho. Aí coincidiu que o rebanho que estava vendendo era aquele que a gente estava testando, estava com os senhores lá também testando junto. Foi uma mera coincidência. Resultado: o rebanho que estava vendendo, essa era a situação deles aqui, ó, dos animais. Tinha uma prevalência de 18% de positivo. Eles selecionaram 28 animais para vender. Ao acaso, eles não sabiam do teste, porque eu fiz o teste, então o criador não sabia que era positivo. Ele selecionou 28 animais. Desses animais que foram selecionados, que foi o que a colega pediu para testar, vejam lá, mais da metade, quase 60%, era soro positivo. Primeira conclusão: um criador, quando seleciona um grupo de cabras para vender, ele não seleciona as melhores cabras do rebanho. É um fato. Então, aqui a gente pode inferir, já claramente, que os animais desse rebanho que tinha um nível de produtividade mais baixo, estava predominantemente no grupo dos animais soropositivos. Aí, na sequência da história, quem vendeu limpou uma parte do seu rebanho, tudo inconsciente, né? A prevalência do que vendeu cairia para 9,7%, e quem estava comprando e introduzindo o seu rebanho, a situação do rebanho que estava comprando, e depois que teve esse bafafá, eu tive que entrar no meio para tentar ajudar a resolver. E aí eu me comprometi a testar o rebanho que estava comprando. Mas no fim, todo mundo se acertou na história da confusão. O rebanho que estava comprando tinha 3%, 4% de positivo. O pessoal também não sabia nem a situação dele. Com a compra desses animais,
eles passariam para 15%. Ou seja, diminuiu a prevalência aqui e aumentou o carro. Isso aqui é simplesmente para ilustrar duas coisas. A importância que tem o trânsito de animais entre as criações para a difusão da carne, e a outra, indiretamente, que ela é importante como perda na produção dos animais. Porque se assim não fosse, os animais, o maior percentual de animais positivos, não estaria naquele grupo selecionado para vender. Então, esse é um caso, digamos assim, para a gente entender o que se passa com esse problema. Quando a gente pensa nas doenças, e aí a gente projeta isso para um país, que é o caso aqui, essas coisas, elas tomam uma outra dimensão. Pensando no rebanho brasileiro, caprino, nós temos aqui, mais de 90% está no Nordeste. O restante da população está dividida entre os estados, e ficando em seguida o Sul, e depois o Sudeste. Então, fatiazinha menor aqui. O grande efetivo, caprino está no Nordeste. Quando se fala de ovinos, aí nós temos uma situação diferente. Nós temos uma grande população sem raça definida, ou aliás, deslanada, boa parte sem raça definida, no Nordeste, e uma grande população, quando nós dividimos aqui, o Nordeste e o Sul, porque o rebanho do Sul, o ovino, ele é extremamente importante, mas são duas coisas totalmente diferentes. Carneiro lanado e deslanado parecem duas coisas, mas duas espécies até diferentes, né? São situações bem diferentes. Então, quando se define uma política de defesa sanitária animal, todo mundo fica focado na OIE. Né? A lista da OIE, a bendita lista, está na lista, está. A primeira pergunta que se faz é isso. Né? E não estaria uma doença listada na OIE por acaso. Então, existem critérios aqui na forma de idade que são adotados para a definição das doenças na OIE, que passam aqui por dois pontos de partida. Primeiro, tem potencial de propagação internacional, sim ou não. Depois, é emergente. Uma doença emergente é uma coisa muito séria, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Apareceu, mas ninguém sabe o que vai acontecer. E, na sequência, nós temos zoonose, sim, se for, tiver esse caminhozinho aqui, ou esse, e for zoonose, entra na lista da OIE. Se não for, vem outra pergunta. Causa alta morbidade ou mortalidade. E aqui também se aplica animais silvestres. Se sim, entra na lista da OIE. Se não, não entra na lista. Então, com base nesses critérios, a OIE lista essas doenças de caprinos e ovinos. Dentre elas estão a caima e a elisina, que são as retroviroses pequenas ruminantes, e dessa lista, o que é confirmado no Brasil, e que é um problema de uma dimensão imensa, e que vai ter muito problema para diante, o outro é a galaxia contagiosa, causada por micoplasma agalactico. Eu reputo como esse sendo o principal problema a preocupar a defesa sanitária, sobretudo com o avanço do programa de erradicação da febre aftosa. Nós vamos chegar nisso aí. Bom, quando se pensa em controlar doenças, tem que ter uma base, tem alguns critérios. Primeiro, se vai fazer um programa sanitário, nós temos que ter alguns requisitos mínimos. O primeiro é a identificação do problema. Existe problema ou não existe? Qual a dimensão dele? O que é que está causando? Então, nós temos resultados no Brasil todo, mostrando claramente que essas leptospiroses estão distribuídas em todos os estados e temos evidências claras que traz consequências para a saúde dos animais e prejuízo para os produtores. Então, o problema, eu acho que ele está exaustivamente identificado. Eu não aguento mais ouvir falar em sorologia para carne. Só ano passado nós fizemos 20 mil testes lá no nosso laboratório. 20, acho que foi mais de 20. Então, só no nosso laboratório. Então, num ano, a gente faz isso sistematicamente. Então, tem serologias feitas no Brasil todo, e isso está exaustivamente demonstrado. Segundo, tem tecnologia. Nós dissemos que letovirose não tem vacina.
Se não tem vacina, você tem que usar uma estratégia de controle diferente. Essa estratégia de controle passa, obrigatoriamente, pela identificação de animais positivos e a eliminação desses animais, porque não tem outra alternativa de controlar. E o controle de trânsito. Para que isso seja eficiente, Rinaldo foi muito feliz nas suas críticas feitas aqui ao diagnóstico do morro, tem que ter diagnóstico. Nós temos diagnóstico? Temos. Está resolvido. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Terceiro ponto, infraestrutura. E aqui é outra etapa que é muito feliz. O título, Integração Ciência, Tecnologia e Gestão Pública. Nós estamos falando aqui de avanços que já foram feitos no conhecimento científico, de tecnológico, no desenvolvimento diagnóstico, e agora estamos chegando na gestão pública, que é outra etapa. Talvez o desafio seja maior. É convencer aqui de direito o que precisa ser feito. Eu vou contar agora um pouco, sem essa decisão, nós temos dois passos. O primeiro passo tem que ter um marco regulatório para poder dar base para as ações, e o outro passo é executar. Fazer a lei, instrução normativa, papel. Para não se executar, a gente está cansado de ver esse negócio. Então não é só fazer o marco regulatório, é colocar o marco regulatório em prática. O que foi que aconteceu com a história dessa lei de virose? Aconteceu que se construiu, se deu uma série de passos na construção de um programa de sanidade cápsula de ouvido, e um plano de controle de virose, e aí ele esbarrou lá na frente. Eu vou chegar. Então aqui eu resgatei só do site do Ministério, onde fala aqui do Ministério da Agricultura que no Brasil o agronegócio contempla o pequeno, o médio e o grande produtor rural. Essas palavras foram no site do Ministério da Agricultura. Bom, a preocupação com esse assunto nós temos há muito tempo. Rinaldo está com 14 anos ainda. Eu estou com 93. Eu estou com 20 anos. Eu já estou careca de falar, de discutir, de trabalhar nesse negócio faz tempo. Então, naquela época, a gente era bem ingênuo, eu era bem mais novo, né? E achava que a gente já podia pensar no controle da doença, e publicamos isso aqui, nesse evento, como uma proposta inicial de ações para controlar a carne, considerando que nós tínhamos feito um estudo de prevalência, um desenho amostral direitinho, e tínhamos constatado que ela tinha uma baixa prevalência. Não era tão baixa, mas ela estava restrita a uma população pequena, que era só de caprinos leiteiros, caprinos de alta genética. Então, naquela época, se tivesse tido ações, era mais fácil, porque a gente controlava nesses rebanhos e evitava que ele se propagasse para a grande população caprina, que era de animais, basicamente SRD, criado lá no Nordeste afora. Bom, mas aqui a gente tem um problema. Nós não tínhamos tecnologia. Essa reflexão eu não tinha como tenho hoje. Eu já não tinha diagnóstico. Como é que a gente ia montar um programa baseado num teste diagnóstico que a gente não dispunha de tecnologia? Aqui estou chegando no segundo ponto, na questão da tecnologia. O CNPq, de forma muito sábia, e à frente do setor do agronegócio naquela época, o Dr. Flávio Couto, fez uma demanda induzida. Então chegou para a gente, lembra, irmão? Nós tivemos uma reunião sobre isso. Chegou para a gente e disse assim: Roberto, nós temos um problema. É que não existe kit para diagnóstico de CAI. E CAI identificamos como sendo um problema importante para a paquinocultura nacional. Identificando você, não estou sendo arrogante, como tem competência para isso, e vamos bancar um projeto sem edital. Vamos bancar um projeto para que você faça isso. E aí, nós aceitamos o desafio e trabalhamos. Né? A gente trabalhou, um acompanhou aí na época também, esse projeto, e desenvolvendo a tecnologia.
Aí chegou um ponto que ficou, bom, mais uma tecnologia desenvolvida e agora? Porque esse é o ponto, que é você desenvolver, mas nós temos que ter uma estrutura, e aí está o setor produtivo, que possa transformar isso em produto efetivamente comercializado. Porque se ficar na prateleira das pesquisas da gente, também não resolve. Tem que ter resolver o salto. Então, naquela época, depois de algumas tentativas, surgiu a oportunidade de nós incubarmos uma empresa na Universidade Federal, e assim nós fizemos, enfrentando mais um desafio, que era produzir, registrar no Ministério da Agricultura e comercializar. E assim fizemos. Nós ganhamos com esse produto, em 2006, o prêmio FINEP de Inovação Tecnológica do Ministério da Ciência e Tecnologia, exatamente porque a gente fez esse caminho. Então nós construímos duas coisas. Desenvolvemos uma tecnologia e construímos uma empresa de base biotecnológica.